Bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, nós estamos hoje, vamos falar sobre o foco que você tem que ter para ter resultados nessa relação estratégia de marketing e vendas. Bom dia, sejam bem-vindas a essa transmissão 7h37. Vamos juntos agora para mais aí algumas pílulas, alguns insights importantes de como você tem que se desenvolver, enfim, nas suas estratégias gerais, operacionais, de negócios. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos começar razões e foco, razões que você tem que ter para vender mais, ações, foco, passos que você tem que adotar para vender mais nessa relação marketing e vendas, tá? Eu vou te dar cinco focos que eu listei aqui, que são 5 focos interessantes, né? Porque 5 já não é um foco específico, mas o foco é vender mais na relação estratégia marketing. Se eu pudesse elencar as 5 ações que você não pode tirar do seu radar, são essas que eu quero que você anote, tá? Primeiro ponto, entender. Então você vai lá. Qual é a pegada aqui? Qual é o jogo? É você entender esses passos e organizar uma estratégia, um discurso, um posicionamento para levar para o seu time de vendas e também para alinhar com o seu marketing, ou seja, um objetivo comum. Os 2 departamentos falando a mesma língua para que você tenha mais resultado. A gente está falando agora, neste momento, na imersão, nas imersões, junto aos empresários que estão focados aqui no resgate do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando este ponto. Fizemos ali todo o planejamento estratégico, fizemos ali todo o plano de ação. Agora a gente está neste ponto das vendas que são cruciais, tá? Então, primeiro ponto, entender profundamente as necessidades do seu cliente. Isso tem tudo a ver com marketing. Isso tem tudo a ver com venda consultiva, que é o que a gente está tratando desde alguns dias, né? Desde o final da semana passada. Estratégia de vendas. Então, eu quero que você, no mês de julho, comece no mês de julho, organizando estratégias de vendas para vender mais. Legal. Agora, isso inicia no primeiro passo, que é o quê? Entender profundamente as necessidades do seu cliente. Por isso que no marketing, uma estratégia de marketing, ela só é vencedora quando eu faço estudo de persona antes. Quando eu entendo as dores do meu cliente e eu faço um estudo de persona antes. Eu entendo meu cliente profundamente, eu tenho escutativa, eu treino meus vendedores a ter essa escutativa, adotar essa escutativa, para que na hora em que, na primeira oportunidade em que o cliente ele demonstre as dores dele, eu consiga vir com sonhos realizados pelos meus produtos e pelos meus serviços. É óbvio que eu tenho que transmitir uma educação, uma orientação para não gerar frustração. A gente falou em algumas transmissões sobre os erros, as frustrações que o mercado comete fazendo essa questão da venda consultiva que dá mais retorno financeiro, sim. Então, o primeiro passo nesse alinhamento estratégico de marketing e vendas para que você tenha resultado eficaz é entender profundamente as necessidades do seu cliente. Quando você entende profundamente as necessidades do seu cliente, o seu vendedor ele não foca no produto, ele foca no cliente, ele vende mais. Quando você faz isso no marketing também, você gera o que a gente chama de marketing de conteúdo. Produtos, serviços, conhecimento, infoprodutos, enfim, educacionais. Isso gera uma onda a seu favor, no sentido que você cria um relacionamento com o seu cliente que torna ele fidedigno da sua marca, né? E faz ele comprar com mais recorrência, com encantamento, com rapport, com segurança, com conforto e tantas outras coisas que a gente chama marketing de gatilhos mentais que ativam a vontade do seu cliente ficar com você e não sair por preço ou qualquer outra disputa mercadológica que você corre o risco. Então, e o passo 2, né? O passo 2 nessa relação de marketing com vendas é a construção da relação a longo prazo. O que significa isso? Eu tenho que fazer meu time de vendas entender, eu tenho que pedir para o meu marketing criar essa estratégia de entendimento e eu tenho que ter essa estratégia de gestão no meu negócio. Se o meu negócio não tem um propósito de relacionamento a longo prazo com o cliente, se eu não me importo com isso, provavelmente eu não tenho uma proposta de valor que vá sustentar a minha marca a longo prazo no sentido de ela se valorizar cada vez mais. Então, enquanto que os consultores de negócios ou vendedores, né, que focam em dor do cliente e não no produto, se dedicam a entender as necessidades específicas de seus clientes,
Logo, seus desafios, seus objetivos, né? Todo esse conhecimento profundo que permite que eles ofereçam, os vendedores, né? Soluções personalizadas que atendem exatamente às expectativas dos seus clientes, aumentando profundamente o fechamento das vendas. Neste mesmo compasso, em seguida, eu tenho que fazer o quê? Pensar que eu estou fazendo isso para construir a relação a longo prazo. Significa focar em construir e manter relacionamentos duradouros. Assim, eu vou diminuir, do ponto de vista de gestão, eu vou diminuir o custo de captação e manutenção do meu cliente dentro do meu negócio. Ele vai custar, o tanto que eu investi para captar aquele cliente, seja porque eu melhorei a minha loja, seja porque eu melhorei a minha vitrine, seja porque eu fiz um tráfego pago, seja porque eu fiz um evento. Enfim, eu botei recurso financeiro para atrair um cliente e ele fica a longo prazo na minha empresa, e eu sou uma gestão que, se eu for uma gestão que calculo tudo, eu vou entender que quanto mais tempo ele fica na minha casa, mais ele consome de mim, menos fica o valor dele, o CAC, o valor de custo de aquisição por cliente. Isso é um marketing profissional quando a gente pensa em gestão, né? É olhar os dados, é entender o processo, é bater metas cada vez mais vencedoras, né? E eu cada vez mais bater os meus próprios números, no sentido de alta performance, inovação no processo de comunicação, inovação no processo de vendas todos os meses, por exemplo. Então, essa visão de construção de relacionamento a longo prazo, o cliente ele sente quando eu adoto. E isso gera uma confiança e um sentimento de lealdade para com o próprio cliente. E isso pode sim levar a vendas repetidas, pode não, leva, né, a vendas repetidas com um valor maior, com um ticket maior, por muito tempo, além das recomendações e referências. Então, se você, em algum momento, eu espero que sim, pensa em ser uma love mark, ou seja, uma marca onde seus clientes se tornem seus fãs, seus evangelizadores, esse é um passo imprescindível, né? Construir relações a longo prazo. E seu time de vendas, o marketing ele tem técnicas para isso, que a gente chama de inbound marketing, marketing de conteúdo, sim. Mas o seu time de vendas, ele é um grande jogador nesse contexto. Então, o seu time de vendas, ele tem que estar alinhado com esse posicionamento corporativo. Olha, aqui na nossa empresa, a gente trabalha entendendo profundamente as necessidades do cliente e, por consequente, construindo relações a longo prazo. Esse é nosso foco, essa é a nossa meta. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito em treinamentos contínuos com os seus vendedores e para com o seu marketing. Né? Naquele momento que senta todo mundo na mesa e a gente se questiona bem o que a gente está fazendo para que isso aconteça na prática. Como é que a gente pode melhorar isso na prática todos os dias? Ser cada vez melhor nesse sentido, fazer mais cada vez mais nesse sentido. Com tudo isso, indo para o terceiro passo, que é o meu foco estratégico, né? São esses passos, foco estratégico na relação marketing e venda, cumpre esses passos. Qual é? Maior percepção de valor. Eu preciso trabalhar olhando continuamente para causar um impacto de maior percepção de valor. A gente tem um podcast, a gente chama Primeira Impressão, que a gente fala só sobre isso, só desse ponto, né? Maior percepção de valor. Como é que as empresas lá, aqui é teoria, né? Ferramentas e sites de conexões únicas que as marcas têm que ter com os clientes. Então, às vezes eu trago teoria, às vezes eu trago histórias, mas nos podcasts a gente traz o óbvio que as grandes marcas, as lideranças já fazem nesses pontos. No que eu falo, quando a gente fala em maior percepção de valor, eu estou falando em quê, em outras linhas, né? De um jargão bem comum, aumentando a primeira impressão positiva que eu tenho para o meu cliente. E depois a experiência, e na experiência também, né? Que aí o Essência Prosperidade fala muito disso, prosperidade, experiência, através da experiência. Então, no marketing, a experiência é uma palavra-chave de prosperidade nos negócios, nas vendas. Tanto é que está nos livros acadêmicos, essa palavra-chave, experiência. Maior percepção de valor, tá? Eu preciso fazer com que tanto meu marketing quanto minhas vendas trabalhem nesse conceito de maior percepção de valor. Então, é muito saudável quando eu chego para o meu time de vendas e para o meu time de marketing e não cobro apenas números. Sim, eu tenho que cobrar, a gente tem que trabalhar com metas, sim, mas isso é um tipo de estratégia. O que eu devo cobrar também é posicionamento, reputação, valor. Uma pessoa comum se destaca quando ela tem
reputação, quando ela tem credibilidade, quando ela tem autoridade, quando os valores dela estão claros diante de um público. Nas marcas funciona a mesma coisa. Então eu preciso trabalhar pensando em aumentar continuamente a minha percepção de valor. E isso inclui eu fazer o que for necessário para o meu cliente. Uma coisa leva a outra. Só que esse processo ele só se azeita quando eu não perco o fio. Por quê? Porque quando eu perco o fio, quando eu perco a linha do propósito corporativo, que tomara esteja alinhado com o propósito da sua equipe de vendas e da sua equipe de marketing. Ontem nós falamos só sobre isso, inclusive no programa Essência e Prosperidade, tivemos um case de uma empresária lá, que ela tem há 35 anos, uma imobiliária, assumiu nos últimos 9 com a morte de seu marido, né, a Letícia Saft, imobiliária Saft em Sapucaí do Sul, e ela teve que construir o seu propósito de um dia para a noite, com muita dor. E lá a gente estava também, o pessoal do Ana Paula Ferreira, que ela trabalha exatamente com isso, desenvolvimento humano dentro das corporações, para que este propósito de valor esteja alinhado. Quando existe um propósito de valor alinhado, e não à toa, essa palavra também anda brilhando por aí, porque é o que faz a diferença no jogo entre um mercado extremamente competitivo, cheio de ruídos, né? Porque, graças a Deus, nós vivemos uma democracia já hoje da informação, porém, gera esses ruídos, né? Essas poluições entre concorrências, muitas pessoas falando a mesma coisa, e aí o cliente não sabe o que é certo e o que é errado, enfim. O que se destaca? Empresas com propósito de valor, empresas com valores enraizados, missão, né? A diferença que faz na sociedade. Isso tudo é posicionamento mercadológico, que a gente também chama de ativo de branding, gestão de marca. Então, ao fornecer soluções adaptadas, né, ao seu cliente com alta qualidade, com alta precisão, com conteúdos educativos, esses vendedores que passam a ser consultores de negócio, que a gente falou sobre isso, introduzi muito nos últimos dias essa veia da consultoria de negócio no lugar de um vendedor tradicional. Falamos muito sobre isso nos últimos dias, para justamente fazer essa introdução, para a gente chegar aqui nesse conteúdo de hoje. Aumenta, com certeza, eu me importar em dar as soluções para o meu cliente, aumenta com certeza a percepção de valor dos produtos, dos serviços da minha marca, né? Então, os clientes, eles ficam não só mais confiantes em você, como a gente aciona neles um gatilho no marketing que a gente chama de empatia, reciprocidade, né? Credibilidade. Então, os clientes, eles ficam naturalmente mais dispostos a pagarem mais por soluções que resolvam efetivamente a questão dos seus problemas. E aí, porventura, se der uma falha no processo, o produto, o serviço pode ter uma falha. Somos humanos, ok? Mas ele sabe que ele está seguro porque ele sabe que existe uma empresa idônea que não vai abandoná-lo. Então, valores, princípios que não só tem que estar intrínsecos na parede, no plano de negócio, no plano de ação, mas também no dia a dia, na forma que o vendedor utiliza de se comunicar, na forma como a estratégia de marketing se utiliza de comunicar nos seus posts, enfim. Então, essa conceituação dos passos estratégicos que a gente tem que ter, não desviar deles entre a relação marketing e vendas, é extremamente saudável. Eu criar ações, eu enquanto gestor, né? Lembra que a gente está aqui para você se tornar um gestor de marketing forte. Então, você vai sentar na mesa, junto com o seu time de vendas, junto com o seu time de marketing, e vai questioná-los. Hey, o que a gente está fazendo para entender profundamente a necessidade do nosso cliente? Em que momento a gente faz isso? Quanto tempo a gente tem para isso? Qual é o tempo que o nosso cliente fica na loja? Né? Qual é o perfil dele? Quais são as dores dele? Vamos elencar, né? E trazer essas objeções, esses desafios, para levar para os materiais consultivos de marketing. Vamos criar uma estratégia aqui em conjunta. Para quê? Para o passo 2, construir relação a longo prazo. Tá, legal. Como que a gente está construindo relação a longo prazo? A gente tem grupos de relacionamento, a gente faz campanhas, a gente chama o cliente para a loja. Como, né? Como? Bom dia, Cleiton, saudades tuas. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso, né? Então, e aí eu vou naturalmente para esse terceiro passo, que é pensar continuamente, quase que de uma forma obcecada, né? Não encontrei a palavra aqui agora. Para aumentar a percepção de valor do cliente, a primeira impressão. É sobre isso.
aumentar essa percepção de valor, aumentar o poder de persuasão na primeira impressão, tá? E aí eu vou fazer isso através de abordagens estratégicas. Então, é estratégia nessa relação marketing e venda, abordagens. Só que abordagem, por que relação marketing e venda? Porque a abordagem, ela não acontece só na hora da ativação, da experiência que o teu cliente compra de ti. A abordagem, ela tem que acontecer, bom dia, em todo o processo, em toda a jornada de relacionamento do cliente com o seu negócio. A abordagem estratégica, eu penso, tem que acontecer em todo o processo. É na hora da captação, é na hora da ativação, é na hora da venda, do pós-venda, do encantamento. Como que o meu marketing está gerando conteúdo para criar essa relação com o meu cliente? Lembra, ontem eu estava falando com um cliente, né, casualmente, e ele falou o seguinte, ele falou assim, a gente fez uma campanha com uma empresa X, né, sei lá, cada 100 leads frios que viam, só um gerava oportunidade, né? E eu dizia assim, tá, mas não é que, de repente, não é que seja frio os outros 90 né? Hoje, na média, a cada 100 clientes que você capta, só 3 compram de ti. Não é que os outros 97 sejam frio, é que os outros 90, não necessariamente, pode ser que sim, né? Mas acontece que, em geral, esses 97% eles requerem uma necessidade, eles têm uma necessidade de relacionamento, eles não estão prontos naquele momento para comprar, eles não têm condições financeiras, não é o momento, várias coisas, né? Estão pesquisando outras concorrências, mas nem dão oi, não dou, você dá, né? Quando você recebe um anúncio, às vezes você põe fora, às vezes você guarda, essa empresa faz, legal, só que não é o momento, você vai interagir, não vai. Então esses 97%, eles têm que ser cuidados, de ser tratados, e vem as pesquisas comprovando que quando você nutre esses 97%, eles compram mais 50% a mais de chances a longo prazo, de 6 meses para cima, né? Se você nutre esse relacionamento. Aline, que saco, mas tem que fazer isso. Sim, é estratégia de comunicação, de relacionamento, marketing, vendas a curto, médio e longo prazo que você tem que organizar no seu negócio, né? Então, essa abordagem estratégica é crucial para que consultores de negócios ou vendedores, vamos dizer consultores de negócios que é mais chique, mais bonito, né? E dá mais vendas, frequentemente ajudem, né, os seus clientes nessa questão da sua liderança, do seu segmento, né? Sobre tendências, sobre dores, sobre oportunidades, sobre desafios, né? Então é extremamente importante você sentar com o seu time de vendas e marketing e questioná-los. Vem cá, que abordagens estratégicas de conteúdo relevante nós estamos adotando nesses conceitos que a gente está conversando aqui, né? Conceito de construir relacionamento a longo prazo, conceito de aumentar a percepção de valor, conceito de entender a dor do cliente, né? Quais são as estratégias efetivas que a gente está fazendo de comunicação? E aí você vai para o 5º passo, efetivo, prático, operacional, que é o quê? Educar o cliente. Empresas que educam o cliente, elas conseguem a vanguarda, elas conseguem a liderança dos seus segmentos, elas constroem a famosa pirâmide de autoridade, onde eu começo ali sendo professor do meu cliente, né? Porque eu vou orientando, eu vou conduzindo. Se eu sou uma empresa de moda, um varejo, eu vou dar dicas de moda. Se eu sou gastronomia, eu vou dar dicas de saúde, vou dar dicas de receitas maravilhosas, né? Eu vou falar sobre o que faz mal, as combinações que, dizendo a receita, o que faz bem para o corpo, para a mente, para a alma, para o espírito, enfim. Cada segmento aí tem cada liderança sabe qual é o inimigo comum que tem junto com a sociedade que precisa ajudar o mercado, né? Então, esses vendedores, junto com a equipe de marketing, eles têm que pensar na educação com o cliente, sobre o valor e os benefícios de suas ofertas. Então, ontem eu tive fiz 2 consultorias fora os programas, né, com clientes meus, um da área da engenharia, e disse assim, olha, Aline, nossos clientes não sabem de alguns produtos que a gente tem na casa. Ou seja, educação. Por que não sabem? Porque sequer entendem que eles têm a necessidade e que a nossa solução ajudaria eles muito. Educação. Aí, o outro era uma loja de modas, né? E aí ela me disse o seguinte, o cliente que chega aqui é um cliente que, às vezes, os clientes bons que a gente tem são aqueles clientes que sabem que a qualidade de um tecido, de uma costura, de uma marca, enfim, dura mais a roupa e, embora a gente tenha um público mais baixo, a importância disso faz diferença no orçamento, porque você precisa comprar menos. Então, isso é educação, né? Então, estou dando exemplos práticos aqui do dia a dia, porque resolve com educação. Aí vem aquela questão, né? De novo, das objeções. Objeções, que é aquilo que o cliente... mas é muito caro. Mas eu não preciso disso. São objeções. Para o marketing é ouro. Por quê? Porque em cima dessas objeções a gente organiza eventos, a gente organiza e-books, palestras, né? E quebra essas objeções. Onde eu tenho um bom produto, um bom serviço e eu só tenho uma objeção que eu consigo quebrar, eu tenho venda. O problema é quando você não tem objeção nenhuma, mas seu produto ou serviço é ruim. Aí o furo é mais embaixo. Aí fica difícil mesmo fazer um negócio acontecer e as vendas explodirem, né? Então,
Esses 5 pontos, esses 5 exemplos, né, eles funcionam. É o foco que você tem que ter nessa estratégia de relacionamento, marketing e vendas. Não é fazer brigar. Eu já vi empresas nesses 20 anos, muitas empresas, e ainda é comum a briga, a rixa entre departamento de marketing e vendas, né? Isso não pode acontecer, ao contrário. É botar todo mundo na mesa e questioná-los. Vem cá, como é que a gente está fazendo esses 5 pontos acontecer para que as nossas vendas explodem, né? E não à toa, grandes marcas fazem isso, por isso que são grandes. IBM, Salesforce, né, entre tantas outras, né? A IBM, por exemplo, só para a gente aprofundar, para ilustrar, ela se destaca com muita força justamente por essas soluções de TI personalizadas aos seus clientes, né? Então eles desenvolvem uma compreensão detalhada das necessidades dos clientes e depois criam um projeto. É óbvio que isso gera alguns erros, né, que a gente já falou algumas vezes, que às vezes você aí demora muito para entregar, leva muita expectativa do seu cliente, então tem que fazer alguns alinhamentos, óbvio, né? Mas como todo negócio. De toda forma, a consultoria, a educação, essa intenção de reter o cliente, esse foco no cliente, faz a diferença nas marcas, faz a diferença nas vendas, é o que faz as marcas ficarem firmes na liderança mercadológica. E hoje é sobre isso. Hoje é sobre liderança mercadológica. Antigamente, esse mesmo cliente do varejo que eu estava ontem fazendo a consultoria disse assim, antigamente, eu sou da época em que bastava a gente fazer uma boa vitrine e a gente vendia. Bastava eu fazer uma boa vitrine e eu vendia. Né? Vê se você já não passou por isso. Bastava fazer uma boa vitrine, a pessoa passava na frente e vendia. As pessoas saíam de casa para ir pro shopping ver as vitrines. Hoje em dia não é assim, né? Não é assim. A tendência é que não seja. O e-commerce vem para ficar, né? As facilidades das pesquisas, a comparação de preço, enfim, vem para ficar. As pessoas já conhecem as marcas, elas já são consumidoras. O cliente ganhou, e essa mesma cliente falou assim para mim, antigamente o cliente não sabia o valor que ele tem, hoje ele sabe. Isso é bom e é ruim se você não sabe como fazer limão limonada, como quando você não sabe operar com isso, né? Então, e aí acontecem alguns erros comuns, tá? Que pra gente encerrar, eu vou citar 3 aqui. 3 erros que você não pode fazer. Então, eu citei 5 passos aqui que você tem que botar na mesa do seu marketing com as suas vendas. E os 3 erros comuns, tá? Os 3 erros comuns que vão na contramão disso. Que você tem que cobrar estratégias de blindagem também com essa equipe de marketing e vendas para que esses 3 erros, para você garantir que esses 3 erros não aconteçam, que isso despenca as vendas. Despenca as vendas. É o quê? Falta de foco nas metas, ou seja, uma empresa não tem metas, então ela não tem metas de vendas nem de marketing, tá? Primeiro erro crucial, não tem estratégia. Segundo passo, complexidade excessiva nessa questão de gerar conteúdo. Mas isso aqui é demais, é muito over, eu tenho que fazer vídeo, é muito complexo esse negócio, eu passar muito tempo com o cliente é complexo, não é. A gente tem que simplificar as coisas, a gente tem que criar uma logística de produção de conteúdo, a gente tem que criar uma logística de atendimento, um processo de encantamento. Basta desenvolver um penso, tá? Eu tenho que tornar essa estratégia simples e de fácil acesso e de entendimento de todos que participam da equipe, da empresa, da marca. Então, eu tenho que tirar a complexidade do negócio, tá? E tem forma de fazer isso, tá? Tem forma de fazer isso. Se você não sabe, me chama, mas só anota esse passo. E o 3 é a negligência com follow-up, né? Ou seja, o cliente entrou na loja, foi embora, eu não peguei o contato, eu não tenho satisfação. Meu Deus do céu, despertador tocando. Só um minuto. Despertador da filha tocando e ela dormindo, tá tudo certo. Então, gente, voltando, né? Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, tá tudo certo, pra gente encerrar. O terceiro passo é justamente esse, tá? É o follow-up que eu não faço. Então, se você organiza follow-up, se você tem um CRM, uma plataforma de relacionamento com o cliente, e você nutre ali com o histórico, você sabe, se você é muito organizado, depois você vai aperfeiçoando isso, o cliente entrou na sua loja, você sabe qual foi a última compra que ele fez, qual é o ticket médio que ele costuma gastar, você sabe de tudo. E isso ajuda muito, muito, muito as suas vendas explodirem. Quando você tem um time treinado, quando você é organizado. Então, o follow-up é extremamente importante e faz muitas vendas. E é o que a maioria das empresas não faz. Então, diante disso, tá? Eu espero que tenha te dado alguns insights aí. Anote esses insights, reveja, me chame, enfim. Caia para dentro dos grupos de mentoria que dá jogo essas dicas. A gente percebe na prática aqui com as empresas, né? E a gente traz também de cases, enfim. Vai acompanhando, vai tendo teus sites, vai tendo tuas dúvidas, vai anotando, vai me chamando no inbox, que a gente vai conversando, a gente vai construindo, a gente vai prosperando, que é isso que a gente quer. Dito tudo isso, amanhã volto a te encontrar aqui às 7h37, tá? Faça uma excelente venda, um excelente dia. Até mais!